na prática, lembrando, é uma igreja nova. É uma igreja que está aprendendo a ser igreja. E o evangelho chega como uma situação totalmente nova nas relações entre servo e senhor, né? No sentido de empregado e patrão, marido e mulher. São relações que o evangelho chega e causa uma mudança completamente diferente, um significado completamente diferente nas relações. E quando nós chegamos aqui nesse texto, do capítulo 3, versículo 8, ainda dentro da mutualidade de ser igreja, essa jovem igreja, recém-nascida igreja, Pedro coloca de maneira prática alguns sinais de vida cristã naquela comunidade. Sinais estes que precisam estar presentes nas nossas vidas, enquanto igreja, na minha vida, na sua vida, na nossa relação, nos nossos relacionamentos, na mutualidade, na nossa maneira de ser igreja. Pedro está ensinando aquela igreja a ser igreja, aquela jovem igreja. Eu tenho falado aqui repetidas vezes o quão é importante essa carta de Pedro para nós hoje. Por quê? Porque a igreja moderna, ela se distanciou um pouco do seu modelo original. Ela deu uma considerada, vamos assim dizer, um salto, mas para bem longe daquilo que foi um dia conhecido como a doutrina dos apóstolos, a maneira de viver da primeira igreja ou da igreja primitiva. Então Pedro vai aqui especialmente nos versículos 8 e 9, são os dois versículos mais usados para nós estudarmos hoje. Eu vou até repeti-los. Quando Pedro diz, verso 8, finalmente, sede todos de igual ânimo. Sede todos de igual ânimo. Compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo. Pois para isso mesmos fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Essa é a recomendação, a orientação, o direcionamento que Pedro dá àquela jovem igreja. Hoje em dia, às vezes, muito comum a gente ver alguns líderes orientando as suas ovelhas, ou assim chamar, seus liderados, orientando em outras direções. Pensamentos grandiosos, egoístas, sobre prosperidade, sobre poder, irmão, poder, e reteté, e coisa e tal. Mas essa fala de Pedro para nós é muito importante. Então vamos analisar um por um aqui, nem sempre eu vou colocar na ordem, mas veja bem esses sinais da vida cristã que precisam estar presentes nas nossas vidas, individualmente falando e como igreja, no coletivo, Quando ele diz, sede todos de igual ânimo, a ideia é exatamente a ideia da unidade cristã. A igreja precisa estar unida. A igreja não pode ser um corpo dividido. A igreja não pode cada um buscar os seus próprios interesses. Não é cada um por si e Deus por todos. Não é dessa forma. Esta é um ditado popular mundano, E puramente egoísta. Cada um por si e Deus por todos. Não, essa não é uma verdade. Esta não é uma verdade. E no que diz respeito ao cristianismo,
A unidade cristã, ela é indispensável. Se você ler cuidadosamente, especialmente o Novo Testamento, é profundamente tratado a unidade cristã. De tal forma que chegamos a afirmar que é o fundamento de todo o ensino que você vai encontrar ali de Jesus Cristo quando ele ora ao Pai. Vamos ler aqui rapidinho, Evangelho de João, capítulo 17, versículos 21 a 23. Jesus ora ao Pai, e no conteúdo da oração de Jesus, você observa que este conteúdo deixa claro a unidade como aspecto fundamental da vida cristã. Olha só, Jesus diz: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que o mundo creia, para que o mundo perceba que de fato Deus enviou o seu Filho ao mundo. É fundamental a unidade, para que todos sejam um. Bota 22. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um. Jesus enfatizando esta unidade. Como nós o somos. 23. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados. É nesta unidade que a igreja vai alcançando maturidade, ou seja, o aperfeiçoamento, aquele estado no qual Cristo deseja que nós alcancemos, cheguemos lá, que Paulo fala da perfeita varonilidade de Cristo, né? Mas vamos aqui, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Veja que Jesus, ele fica ali quase que redundante, né? Nas suas palavras, mostrando a importância da unidade. E isso é tão importante, e eu fico, às vezes, preocupado como algumas pessoas não dão a devida importância a esse aspecto da vida cristã. Unidade. Quantas pessoas não têm a mesma preocupação, não dedicam o mesmo esforço, não dedicam a mesma atenção. E é nesse aspecto que a gente vai se distanciando daquilo que a igreja foi nos seus primórdios, ou a igreja primitiva, a igreja nas suas origens. Se você observar Atos capítulo 4, versículo 32, uma descrição da igreja primitiva, né? A igreja, primeiro século, da multidão dos que creram, aqueles que iam se convertendo ao evangelho, da multidão dos que creram eram o coração, unidade. Era o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era em comum. Era fundamental a unidade cristã. Exatamente como um dos aspectos para que as pessoas pudessem crer que Jesus Cristo era o enviado do Pai para a salvação. As pessoas olharem para dentro da igreja e não enxergarem unidade, como é que elas podem crer que Jesus Cristo morreu por aquelas pessoas que não lutam pela unidade? Eu diria que é quase que impossível. Portanto, nós vamos ver, inclusive, o apóstolo Paulo exortando a igreja a viver em unidade. Pode pegar especialmente a carta de Paulo aos Coríntios, né? Que a igreja já estava tendo problemas com a questão da unidade desde o primeiro século, e Paulo já vai fazendo as devidas correções. Paulo fala muito sobre unidade.
Pedro fala muito sobre unidade. João vai falar muito sobre unidade. Todo aqui o Novo Testamento, você vai perceber que a doutrina, o ensino sobre a unidade é um fundamento básico para a vida cristã. Portanto, o seguidor de Cristo não pode viver, de jeito nenhum, a vida cristã, a menos que em suas relações pessoais estejam em unidade uns com os outros, uns com os irmãos. Não dá para eu viver a vida cristã, não dá para eu dizer eu sou crente. Não dá para eu dizer, deixa eu orar por você, deixa eu falar de Jesus para você, sem viver a unidade cristã. É incoerente, é inconsistente. A unidade cristã é fundamental para nós falarmos de Cristo, dizermos que somos cristãos, dizer que somos seguidores de Cristo. E que a igreja não pode ser cristã. A igreja não pode ser cristã se ela vive em divisões. Viu aí para prestar atenção? Foi combinado isso aqui, ó. Uma igreja não pode ser chamada de igreja cristã se dentro dela há divisões. O outro aspecto que Pedro coloca ele coloca aqui, na minha tradução aparece compadecidos, mas a ideia é uma ideia de simpatia. A ideia de simpatia no sentido de que nós realizamos esforços para juntar pessoas a nós, para juntar pessoas no mesmo sentimento, de forma agradável. A simpatia aqui é no sentido de atrair pessoas a viverem o mesmo sentimento. Por isso, Paulo também, quando escreve aos Romanos, por favor, Romanos 12, 15, como também sinal da vida cristã. Mas eu estou com frio, irmãos. Não sei vocês, mas eu sou nascido em Manaus. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. É exatamente o tipo de comportamento que soma, tem muita gente que fala empatia, né? Mas a empatia é só tomar o lugar do outro. A simpatia é você simplesmente somar com ela. É você unir forças de tal maneira que junta, que liga, que atrai. Por isso Paulo nos chama a chorar com os que choram, mas também nos alegrar com os que se alegram. Quando um membro do corpo sofre, todos os outros membros devem sofrer, ou sofrem também. É natural que sofra também, juntamente com aquele que está sofrendo. Quando alguém também é honrado, qualquer membro do grupo é honrado, todo o corpo também é honrado, todo o corpo também se alegra. Se alguém se destaca, é como se toda a igreja também se destacasse. Todos os outros membros se alegram por isso. Coloca para nós 1 Coríntios 12, versículo 26. É como que acontece dentro de um corpo. Somos um corpo. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado com ele, todos se regozijam. É a característica de sermos igreja, de vida cristã, de sermos um corpo. A ideia da simpatia, quando nós estamos sentindo a mesma coisa uns pelos outros. A simpatia e a vida egoísta não podem conviver, irmão. Se eu não consigo sentir nada quando você sofre, os meus sentimentos são completamente indiferentes. Isso é egoísmo. Isso não é ser frio não, né, irmão? É ser egoísta nas suas emoções. É realmente não ter simpatia alguma pelo seu irmão.
Simpatia e egoísmo não convivem juntos, porque enquanto o ego for o mais importante, enquanto os meus sentimentos, o meu estado for o mais importante do que o do meu irmão, jamais haverá o sentimento de simpatia ou de compadecidos, como Pedro usa aqui. É olhar para a pessoa, sofrer junto com ela, ou me alegrar junto com ela. A simpatia depende da vontade de esquecer o meu ego e de sair de mim mesmo, dar aí um salto da minha alma e me identificar com as tristezas ou com as alegrias do meu irmão. Não só apenas me colocar no lugar dele, mas eu me unir em alma com ele nesse sentido. Como se fosse eu mesmo sentindo. Como sendo eu mesmo sentindo. Alguém disse que a simpatia chegará ao coração do homem assim que Cristo for o Senhor deste coração. Assim que Cristo começar a governar, assim que Cristo começar a reinar, o ego é destronado, né? Imediatamente. A simpatia, ela tem espaço dentro deste coração. Um terceiro sinal que Pedro fala aqui, ele fala de viver fraternalmente. Fraternalmente amigos, a expressão que ele usa. É o amor fraternal. É o amor filéu, né? O amor fraternal. Jesus também fala sobre isso. Ele ensina sobre isso nas suas palavras. E ele coloca isso, inclusive, como mandamento. Só que no mandamento ele coloca como amor ágape. Ele dá uma esticada um pouquinho mais, né? Em João 13, 34 a 35, eu gosto muito dessa passagem, gosto muito dessa fala de Jesus, especialmente o 35. Mas coloca para nós João 13, versículos 34 a 35. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Jesus diz, olha, estou dando uma ordem e estou até dizendo como é que tem que ser esse negócio. Novo mandamento, deixa eu repetir o 34, por favor. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Aí ele vai dizer como é que é isso. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Vai, 35. Nisto, esse é o que eu gosto. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. E são sinais de vida cristã, são sinais de regeneração, são evidências de igreja. Amor. Esse amor fraternal, esse amor ágape, o amor, essa irmandade, fraternalmente amigos, como Pedro coloca. Jesus coloca como mandamento. O evangelista João também, mas na sua primeira epístola, no capítulo 4, versículo 20, ele diz, se alguém disser, amo a Deus e odiar seu irmão, é mentiroso. Sinal de quem é crente, de quem é regenerado, de quem vive a vida cristã, sinal é o amor. Nisto conhecerão todos, o mundo inteiro saberá que nós somos seguidores de Cristo, quando tivermos amor uns pelos outros. Adoro esse versículo. O mundo não vai saber que eu sou seguidor de Cristo pelas minhas roupas. O mundo não vai saber que eu sou um seguidor de Cristo, embora as pessoas coloquem esse estereótipo, né, num cristão. Às vezes está lá com as roupas longas, né? As mulheres especialmente estão com as roupas longas, ou o homem que não usa bermuda, só usa calça, manga comprida.
Aí a pessoa, ou que anda com um livro preto debaixo do braço, lá vai o crente. Não, não é por isso que nós devemos nos tornar conhecidos como seguidores, discípulos de Cristo. Mas especialmente pelo amor. O amor fraternal, o amor uns aos outros. Se alguém disser, amo a Deus, mas odeio o seu irmão, esse é mentiroso. A maneira mais simples de nós provarmos nossa religião, a nossa fé, a nossa crença, é exatamente verificar se ela nos faz amar ao irmão, ao próximo. Você quer saber se a igreja é séria? Você quer saber se a doutrina é séria? Veja se contém esse ensinamento. Porque todos os apóstolos, Jesus insistiu nisso, e a doutrina dos apóstolos insistiram nisso, em que a igreja dedicasse amor aos irmãos, amor fraternal, fraternalmente, amigos. Pedro segue na sua lista, ainda no versículo 8, lá de 1 Pedro 3, né? Ele fala sobre misericordiosos. Recentemente eu vi uma fala se não estou enganado, foi do Marco Feliciano, eu acho. Ele estava dando uma entrevista e alguém estava criticando um outro crente por causa de um pecado, né, um deslize, uma queda. E aí o Marco Feliciano imediatamente interrompeu a pessoa e disse, olha, você precisa entender sobre misericórdia, porque todo mundo precisa de misericórdia. Só quem precisou de misericórdia, ele disse, só quem precisou de misericórdia sabe o que é misericórdia. Parece que tem gente que não age de misericórdia para com os outros, porque parece que nunca precisou de misericórdia. E aí, meu filho, quando você diz que não precisou de misericórdia, é porque você não passou pelo processo da regeneração, que envolve arrependimento, necessidade de usar da misericórdia de Deus sobre a sua vida. Pedro coloca isso de forma destacada, como um sinal na vida cristã ou dos crentes. Há um sentido no qual a piedade, a misericórdia, ela vai correr um risco de se tornar realmente uma virtude extinta. E por quê, meus irmãos? Especialmente na nossa vida moderna. Eu peguei aqui uma citação de uma pessoa. Ele diz o seguinte: nós nos acostumamos a acordar pela manhã, escutar o rádio, TV, enquanto nós tomamos café. E aí, as notícias, as informações é que um avião, ou melhor, aviões atacaram país tal, cidade tal, arrasaram. Milhões de pessoas estão desabrigadas e refugiadas em outros países, buscando refúgios. Acidente de trânsito causando mortes e feridos. Violência nos bairros, corrupção e fome. Enfim, a gente toma café escutando essas coisas todo dia, um monte delas. Esquecemos que cada uma dessas vítimas significa um corpo mutilado ou até mesmo várias vidas enlutados ou de luto. Nestas condições da existência, é fácil que se nos embote a piedade ou a compaixão ou a misericórdia. Parece que ficou normal as pessoas sofrerem, as pessoas passarem mal, as pessoas perderem um ente querido,
está normal, a guerra estourar e morreu não sei quantos, um avião caiu, morreu mais não sei quantos, um assalto, a mão armada, a pessoa matou o outro. Ficou banal essas notícias. Ninguém fica mais impressionado com isso. A gente toma café enquanto escuta essas conversas aí na TV. E às vezes uns com os outros. De tal forma que a gente vai ficando assim meio que anestesiado, coração endurecido. Não sente mais misericórdia pela vida de ninguém. Não sente mais compaixão pela vida de ninguém. Não sente mais piedade pela vida de ninguém. É exatamente o tipo de condições da vida moderna, da nossa época, que tende exatamente a nos fazer insensíveis em relação às dores dos outros. As dores dos outros. Os problemas dos outros. De forma resumida, né? Não dá para haver cristianismo se não houver misericórdia, se não houver compaixão. Não dá, irmão, não tem como. Bem-aventurados, Jesus disse, os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. Todos nós precisamos de misericórdia. Eu não sei quantos de vocês já prestaram atenção nas bem-aventuranças, né? No capítulo 5 do Evangelho de Mateus. Começa lá, bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Esse versículo, ele dá realmente o start para todos os outros restantes que vão ser listados, né? Porque esse primeiro coloca exatamente a nossa condição diante de Deus. É quando nós reconhecemos quem somos. E é exatamente uma característica de alguém que é regenerado, de alguém que nasceu de novo, alguém que entendeu o propósito de Deus para a sua vida. É saber quem você é e quem Deus é, e o que Deus fez por você, para tirar você da condição em que você se encontra e te colocar numa outra realidade. E quando Jesus chega lá a dizer, bem-aventurados, felizes, os misericordiosos, já é supondo que esta pessoa, que é misericordiosa, é alguém que já encontrou o seu lugar diante de Deus, já reconheceu, já entendeu. E quando ela exerce a misericórdia, é porque ela já alcançou a misericórdia da parte de Deus. Alguém só pode falar de misericórdia, só pode dar misericórdia, entregar misericórdia. Alguém que já precisou de misericórdia. Quantos precisaram já de misericórdia? Digam amém. Seja misericordioso. Não existe vida cristã, não pode haver cristianismo sem misericórdia. Jesus criticou, que foi isso? A buzina lá fora, né? Jesus criticou os fariseus, eram os religiosos da época, aqueles que se achavam santos, aqueles que se achavam a elite da sociedade, aqueles que se achavam amigos de Deus. Jesus disse para eles, vocês precisam entender o que significa, o que quer dizer nas Escrituras, misericórdia quero e não sacrifício. É um sinal que precisa, é uma exigência da regeneração em Cristo Jesus. Misericórdia, irmão, porque fatalmente nós precisamos de misericórdia para sermos cristãos. E, igualmente, precisamos estender essa misericórdia a todos à nossa volta. Pedro segue a sua lista ainda no versículo 8. Como eu falei, eu ia me deter mais no verso 8. E uma vez uma amiga nossa, quando a gente era adolescentes aqui na igreja, uma das nossas amigas disse assim, eu sou a mais humilde aqui da igreja. Normalmente quem é humilde não diz que é humilde, né?
É difícil o humilde dizer que eu sou humilde. E a gente era adolescente, então ficou marca registrada da nossa colega lá, e todos nós brincávamos com ela sempre. Mas a humildade, ela vai surgir dentro da vida cristã. Eu vou colocar aqui em 2 aspectos. Primeiro, quando nós entendemos que somos criaturas de Deus, que todos somos criaturas de Deus. É como eu falei a respeito da bem-aventurança. Bem-aventurados humildes de espírito, é exatamente você reconhecer o seu lugar e o lugar de Deus, especialmente o seu lugar nesta relação. Você é a criatura de Deus, criação de Deus. Ele é o Criador. Você é o servo. Ele é o Senhor. Nós nos submetemos a Ele. A humildade, ela vai então surgir exatamente a partir desta concepção, do entendimento que nós somos criaturas. O cristão, ele é humilde porque sempre está consciente da sua total dependência, da sua existência em Deus. E porque constantemente lembra que por si mesmo não pode fazer nada. Sem Ele nada podemos fazer, irmãos. Não dá para a gente achar que somos autossuficientes. A igreja de Laodiceia, lá no livro do Apocalipse, era uma igreja que ela estava se exaltando pelo fato de possuir recursos e outras coisas mais. Eu diria recursos materiais e humanos. Ela estava abastada, não sentia falta de nada. E era exatamente esta igreja, foi exatamente esta igreja que Cristo escreve uma cartinha para ela, dizendo: olha, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Humildade é fundamental como sinal na vida cristã. Humildade vai surgir exatamente nos nossos corações, quando nós entendermos a nossa posição diante de Deus, que somos criaturas, de que sem Ele nós não podemos fazer nada, que somos totalmente dependentes dEle. Em segundo lugar, aqui, a humildade, ela vai obedecer ao fato de que o crente tem uma nova escala de valores, irmãos. Essa escala de valores que você percebe lá fora, essa escala de valores que a gente cresceu ouvindo ela deve ser substituída pelos valores do reino de Deus. Quantos de nós não já chegamos a nos equivocar, achar que quando a pessoa está andando de carro novo, foi promovido e sei lá, está vivendo uma vida abastada, e a pessoa diz: o fulano está abençoado, né? Fulano foi abençoado. Olha, menino abençoado. A gente tende, dentro desta escala de valores que a gente cresceu sobre ela, a gente tende a relacionar a bênção de Deus com alguém que está exalando ali saúde, bens materiais, está tudo dando certo. Se fosse nesse sentido, então, a igreja primitiva, especialmente os discípulos, né, os apóstolos e aqueles mais ousados, eu diria os mais abençoados, que estavam perdendo tudo, morrendo inclusive. Então a gente diz: rapaz, Deus está com muita raiva desse homem aí, né? O cara está perdendo tudo. O Império Romano todinho está atrás dele, querendo matar ele. Essa é a escala de valores que muitas vezes está dentro dos nossos corações e é necessário que ela seja substituída por outra escala de valores. É onde entra, onde surge de fato a humildade. Por quê? Porque nós fazemos comparações. Esqueci de anotar o salmo, mas tem um salmo
Cedo eu mostrei esse salmo para o Davi, que fala exatamente, o salmista disse, quase resvalaram os meus pés. Pronto. João Pedro foi? Falou? Obrigado, João Pedro. O salmista diz, Salmo 73, né? O salmista diz, quase escorreguei. Por quê? Porque eu olhei o ímpio, o cara que não tem Deus, prosperando, gordo, corado, a grama da verdinha, tudo bem, saudável. E eu aqui passando aqui algumas, né, passando uns apertos. Porque ele estava fazendo uma comparação. Tem muita gente adoecendo porque olha para o Instagram de outras pessoas e fazem comparações da sua vida, da sua realidade, com a realidade virtual dos outros, não é nem com a vida real do outro, é a vida virtual de outros. E as pessoas adoecem. Pode até escorregar, como o salmista diz, quase escorreguei. Quase. Faz essa comparação. E fazer esse tipo de comparação dentro da escala de valores que o mundo oferece é um sinal de não humildade. Qual é o novo padrão? Qual é a nova escala de valores? Cristo, meu irmão. Que sendo Deus, não usurpou de ser igual a Deus, podia nascer lá nos palácios de Herodes, mas nasceu numa humilde manjedoura, cresceu como um carpinteiro, serviu a todos, sendo o Senhor, serviu a todos, mudando toda e contrariando toda a escala de valores que as pessoas naturalmente possuíam ou até mesmo possuem. É nesse aspecto que a humildade ela vai se tornar importante, um sinal importante na vida cristã. Porque ao nos comparar com uns aos outros, se nós temos como escala de valor Cristo como modelo, nós não vamos ficar ali colocando alguém acima da gente ou abaixo da gente. Não vai ter aquele complexo de inferioridade em ninguém. Não vai ter problemas nas comparações. Poxa, fulano está... Não, porque não vai ser mais ele o padrão. O padrão é o Senhor, é Cristo. E aí tem aquela velha frase, né? Se o negócio está difícil para você, recorda aí se foi fácil para o teu Senhor aquela cruz. Não foi, irmão. Se você acha que a tua vida está difícil e Jesus não está respondendo a tua oração, pergunta para o apóstolo Paulo se para ele teve algum problema em orar, pedir para que o Senhor afastasse dele aquele espinho na carne, e ele diz, e ouvir do Senhor, a minha graça te basta, Paulo. Deixa esse espinho aí mesmo. E Paulo entender para que não se ensoberbecesse a própria carne dele, né? A escala de valores é outra, de comparação é outra, irmão. Exatamente para nós nos mantermos na humildade. É nesse aspecto que Pedro tinha preocupação de colocar estes sinais para a igreja. Humildade. Cristo é a pauta de comparação. Cristo é o modelo. Cristo é a escala de valores para o cristão. É Cristo. Embora nós devemos nos tornar imitadores de Cristo, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, essa é a fala do apóstolo Pedro, apóstolo Paulo, perdão. Mas nós temos que entender que o padrão, o modelo, a escala de valores é Cristo.
Cristo. Cristo. Ele é o modelo de humildade. E a última, versículo 9 lá de 1 Pedro 3, quando ele diz, não pagando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bem dizendo, né? Pois para isso fostes chamados a fim de receberdes bênçãos por herança. Pedro está falando exatamente de perdão, da necessidade de nós não agirmos no sentido de revidar a mesma moeda. E Pedro coloca, olha, sinal de vida cristã é não pagar mal por mal. Não pagar injúria por injúria. Pelo contrário, a gente tem que dar glória a Deus. Bem dizer, aleluia, Jesus. O camarada te fazendo mal e tu, aleluia, Jesus. Está na tua mão, Senhor, entrega a ti. Aí, fulaninha aí que tu tá vendo, Senhor. Essa era a oração da igreja primitiva. Sabe, irmãos, a igreja primitiva não orava, Senhor, mata o imperador. Não. Senhor, destrói aqueles que estão nos perseguindo. Não, a igreja primitiva não orava assim. A igreja primitiva orava assim, Senhor, tu estás vendo aí as ameaças dos inimigos. Nos dá ousadia para não desfalecer. Só isso. Essa é a oração da igreja. Não deixa a gente esmurecer. Nos reveste de força e de ousadia. Para a gente glorificar o teu nome. E eles aqui estão nas tuas mãos. O Senhor está vendo. A igreja não foi ensinada nem por Cristo, nem pelos apóstolos, a retribuir mal por mal de jeito nenhum. A retribuir injúria por injúria de forma alguma. De forma alguma. O cristão foi chamado para receber perdão e para conceder perdão. Quando Cristo nos chamou, Ele nos chamou oferecendo perdão para você receber perdão. E quando você recebeu o perdão, recebeu misericórdia, Ele te deu também poder para conceder perdão e misericórdia a outros. Uma coisa não pode existir sem a outra. Se você recebeu perdão, você automaticamente precisa perdoar. Um coração perdoado sabe perdoar. É a característica do cristão. Perdoar assim como Deus tem nos perdoado. Ou como Deus nos perdoou em Cristo Jesus. Quero finalizar com Efésios 4:32. Efésios, fala de Paulo aos Efésios. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Estes são os sinais da igreja. São os sinais do cristianismo. Isso é ser igreja. Essas são as características que nós precisamos desenvolver no nosso meio. Essas são as características que nós devemos preservar. Este é o legado do evangelho que nós precisamos deixar para os nossos filhos e para os filhos dos filhos. São os princípios, os valores que a igreja precisa transmitir de geração em geração. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Estes são os sinais da vida cristã, meus irmãos. Estes são os sinais da vida cristã. São sinais das pessoas que tiveram encontro com Cristo, que tiveram seus corações regenerados, tiveram seus pecados perdoados. São sinais de pessoas que seguem, são verdadeiros seguidores de Cristo Jesus. Pastor, tudo que o senhor falou aí, eu estou precisando melhorar muito.
corre. Cuida, porque o Espírito Santo de Deus está aí para te capacitar. Foi para isso que Jesus enviou o Espírito Santo. Foi para nos guiar em toda a verdade, para nos santificar na palavra, nos capacitar a obedecer a esta palavra. Se você está tendo dificuldade nestes sinais da vida cristã, quando eu digo dificuldade em praticá-los, em a sua vida demonstrar esses sinais, comece a clamar, comece a buscar mais e mais. Deus transforma, me santifica, de glória em glória, de glória em glória. Precisamos nos tornar cada vez mais uma igreja primitiva, voltando às nossas origens. Amém? Fiquemos de pé em nome de Jesus. E eu convido você a fechar os seus olhos. Vamos orar. Esse é o modelo de igreja que eu desejo para esse lugar. A gente brinca aqui, uma vez até o Cícero brincou muito, que alguém passou na rua: ei, tu é dessa igreja aí? É. Aí o demônio se manifesta. O cara quer saber se o demônio se manifesta dentro da igreja. Podia perguntar: aí tem amor cristão? As pessoas amam umas às outras? Não é verdade, irmãos? Aí o outro pergunta: aí o pessoal aí fala em língua aí? O pessoal aí cai no chão no poder? Queria saber se o pessoal que é humilde exerce a misericórdia uns para com os outros. Socorro, né? Uns para com os outros. Não é melhor, irmãos? Essas virtudes? Isso é ser igreja. São sinais da vida cristã. Sinais da vida cristã. Esse é o verdadeiro poder de Deus. Esse é o verdadeiro evangelho que transforma as nossas vidas. Ei, pastor, os irmãos da tua igreja sabem perdoar? Os irmãos da igreja do Senhor estão preparados para receber um pecador aí, para se arrepender dos pecados, para se converter na sua igreja? Essa é a pergunta. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Santo Deus, Deus de graça e misericórdia, Deus poderoso, que nós adoramos aqui na beleza da tua santidade, Deus que nós declaramos aqui que és santo. Senhor, nós invocamos o teu santo nome nessa noite, adoramos o teu santo nome nessa noite, e aqui também entregamos as nossas vidas no teu altar, como sacrifício vivo, santo e agradável a ti, e clamamos ao Senhor que venha nos restaurar, venha, Senhor, nos corrigir, derrama do teu Espírito sobre nós, queremos o transbordar do teu Espírito Santo, nos fazendo mais humildes, nos fazendo mais misericordiosos, mais compassivos, nos fazendo mais unidos em Cristo, nos fazendo, ó Deus, mais fraternal uns com os outros. Ó Espírito Santo de Deus, nos capacita mais e mais a sermos uma igreja, ó Deus, pura, santa, lavada e remida no sangue do Cordeiro, com os sinais da regeneração, com os sinais da vida cristã, do verdadeiro cristianismo. Ó Senhor, neste momento nós erguemos as nossas vozes em súplicas por aqueles que estão doentes, enfermos, que estão lutando contra a enfermidade, irmãos aqui da nossa congregação. Sim, ó Deus, nós entramos aqui na tua presença pelas portas das súplicas e clamamos a ti em favor daquelas vidas,
pedimos a tua intervenção, nós clamamos por tua misericórdia, clamamos pela manifestação do teu poder, pelo agir do braço do Senhor, trazendo a cura, repreendendo a enfermidade, seja ela espiritual ou física. Sim, Senhor, nós te pedimos, estende a tua mão, repreende a enfermidade. Igualmente, Senhor, sobre os irmãos que estão com seus corações aflitos, ó Deus, corações quebrantados, entristecidos, igualmente pedimos que o teu Espírito Consolador venha com a tua visitação, trazendo o consolo, trazendo o refrigério para as almas cansadas e sobrecarregadas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, nós erguemos um clamor nesta noite. Venha a tua visitação, ó Senhor, compadece-te de nós. Venha a tua visitação de consolo, de cura, de restauração, e sobre as nossas vidas, e em especial nós que ouvimos esta palavra, reacende a chama do amor fraternal, a chama da misericórdia, a chama, ó Deus, da humildade, da compaixão, a chama, ó Deus, do perdão. Sim, ó Deus, derrama este poder, as virtudes deste poder no nosso meio, que sobressaia estes sinais neste lugar, para que todos saibam que o Pai te enviou. Sim, ó Deus, para que todos saibam que nós somos discípulos de Jesus Cristo. Ó Senhor, abençoa a tua igreja, abençoa o teu povo com estes sinais, com estas virtudes. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Agora, Senhor, nos despede agora para os nossos lares, debaixo da graça do Senhor Jesus Cristo, debaixo do amor de Deus, nosso Pai, debaixo da comunhão e da consolação do Espírito Santo. Que seja assim sobre a tua vida, meu irmão, e seja sobre a tua vida, minha irmã, e seja com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. Você que recebe, diga amém. Ô glória! Deus abençoe a todos. Antes de você sair, cumprimenta o teu irmão na paz do Senhor, abençoa a vida dele, no amor fraternal.